Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui rapidinho Elamã, capítulo 10, tá bom? O que aconteceu aqui logo no versículo 1 é que todos viram que Nefe ele era um profeta. Pelas coisas que ele falou, também pelo sinal que ele deu, né, a respeito da morte de Sesorã, o juiz supremo, e também revelando quem era o verdadeiro assassino do juiz supremo. Então eles não tinham dúvida, porém, no versículo 1 diz que deixaram Nefe sozinho no meio, né, da multidão ali. Cada um foi para a sua parte e seguiu o seu caminho. Ninguém seguiu o profeta ali. Nessa extrema, né, dificuldade, Nefe acontece o quê? Do versículo 2 em diante aqui. E aconteceu que Nefe tomou o caminho de sua casa, refletindo sobre as coisas que o Senhor lhe revelara. E aconteceu que, enquanto assim meditava, estando extremamente desanimado em virtude da iniquidade do povo nefita, suas secretas obras e trevas, e seus assassinos, e suas pilhagens, e toda a sorte de males, aconteceu que assim que meditava em seu coração, eis que ouviu a voz do Senhor dizendo. Então aqui é compreensível, né? Nefe, ele realmente deu uma desanimada, estava triste. Por quê? Porque o povo deixou ele sozinho. Ninguém quis ouvir o profeta. Então a iniquidade do povo fez ele ficar muito triste. Imagina o Nefe, né? Depois daqueles sinais e maravilhas que Deus lhe revelou. Então ele pensou, agora eles vão crer que eu sou um profeta e vai seguir a Deus. O propósito de Nefe é ajudar as pessoas a seguir a Deus. E aí então, o que acontece? Ninguém segue, né? Ele vai sozinho para sua casa ali, cada um segue o seu caminho, então ele está extremamente desanimado. Até porque a última vez que ele tinha estado na terra de Zaraela, ele pregou ao povo, converteu, né? Na época quem estava morando ali eram os lamanitas, ele converteu, os lamanitas devolveram a terra para os nefitas. Então tinha um povo grande ali que guardava os mandamentos, mas quando ele volta do norte, olha a situação, né, que se encontra aqui. Por isso que ele está extremamente, né, triste aqui. Outra coisa também é que ele estava meditando sobre as coisas que Deus lhe revelara. Será que nós estamos meditando sobre o que Deus nos revela por meio dos profetas, apóstolos, ou lendo as escrituras e vendo as impressões que temos em nossa mente? Bom, foi exatamente nesse momento que ele estava pensando sobre essas revelações, veio uma voz a ele. E a voz do Senhor, né? E a voz disse a partir do versículo 4 aqui: Bem-aventurado és tu, Nefe, pelas coisas que tem feito, pois observei que foste infatigável em pregar a este povo as palavras que te dei. E não temeste, e não te preocupaste com a tua própria vida, mas procuraste conhecer a minha vontade e cumprir os meus mandamentos. E agora, por teres feito isso, com tanta perseverança, eis que abençoarei para sempre e te farei poderoso em palavras e ações, em fé e em obras. Eu quero, né, que o Senhor me torne poderoso tanto em fé como em obras. É importante. Para que todas as coisas se realizem segundo tua palavra, pois nada pedirás que seja contrário à minha vontade. E aqui então, Deus ele vai dar um poder a Nefe, o poder selador. Está aqui no versículo 6 em diante, ó. Eis que tu és Nefe e eu sou Deus. Eis que te declaro na presença de meus anjos, que terás poder sobre este povo, de ferir a terra com fome, com pestilência, destruição, segundo a iniquidade deste povo. E eis que dou poder, que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. E assim terás poder sobre esse povo. Esse aqui é o poder selador, né, que Deus deu a Nefe. O Senhor tinha dado esse mesmo poder selador a Elias, né? O profeta. Ele também cerrou o céu ali por 3 anos e meio, não pôde haver chuva, porque ele decretou, ele selou, né? Por conta que ele tinha esse poder selador, até que o povo se arrependesse e se voltasse para o Senhor. O mesmo acontece aqui. O povo vai começar a se destruir pela espada, por conta das iniquidades. E aí Nefe, para pedir, ele pede, né, em oração, selando ali o céu também, para que não haja chuva, para que não haja colheita, que a terra não produza seu fruto. Então começa a haver muita fome, até que o povo vai se arrepender. O poder selador, algo que nós podemos ver mais na nossa vida, no templo.
né, aquelas pessoas ali que têm a autoridade do sacerdócio para fazer selamento. Não é todo mundo, né? Tem vários oficiantes no templo, mas são poucos, né, que são seladores, tá bom? Por exemplo, na minha estaca eu conheço uma pessoa que é selador, tá bom? E é um poder, né? Agora quero que entenda, né? O poder selador, ele está na mão do profeta, a chave do poder selador. Então o profeta, ele concede parte desta chave para que o selador execute um selamento, um casamento para a eternidade, tá bom? Mas ele não tem a chave, por exemplo, de selar um casal. Somente o profeta tem a chave. Então ele tem chave somente de abençoar, não de tirar a bênção. Então o sacerdócio funciona assim, chaves. Então eu quero só falar que o poder selador não se resume a abençoar as famílias e tornar as famílias eternas. Se resume em muitas coisas. Aqui, por exemplo, a gente vê que Nefe ganhou esse poder selador e tudo que ele ligasse na terra seria ligado no céu. E tudo que ele desligasse na terra seria desligado no céu. Assim como Elias, assim como Jesus Cristo, né, falou para Pedro, né? Tirarei, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha rocha. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né, que é Cristo, a rocha. E aí ele falou, e te darei os poderes do céu, né, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então Pedro também ganhou ali esse poder selador, ele tinha essas chaves aqui. Bom, continuando aqui, né, fazendo um resumo dessa parte aqui, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Ele vai dando exemplos do que o poder selador poderia fazer. Então, do versículo 8 até o versículo 9, nós podemos ver aqui que ele fala, ó, se disserdes a este templo que se fenda ao meio, será feito. Olha só o poder selador, né? Parece que não há limite, né, para as coisas que se possa fazer. Ele diz também, se disseres a essa montanha, desmorona-te e torna-te plana, assim será. Olha, Nefe não se deteve, né, após receber esse poder selador e essa mensagem do Senhor ali, a voz do Senhor falando a ele. Então ele não se deteve, ele não foi para casa, ele estava a caminho de casa, mas imediatamente ele começa a voltar para a multidão e começa a pregar o evangelho para que eles possam se arrepender. Eles tentam então deitar-lhe as mãos, colocar ele na prisão, porém ele é arrebatado pelo Espírito do Senhor. E aqui no texto diz que ele foi levado pelo Espírito de multidão a multidão. Eu não acho que ele saiu voando, tá bom? Não que Deus, ele tem poder para todas as coisas, mas ele, a maioria das vezes ele não age no antinatural. Então eu acredito que o Espírito do Senhor fazia com que as pessoas não pegassem ele e aí ele ia para outro lugar. Ele era conduzido pelo Espírito, ele ia para outro lugar pregar e ele foi em todas as multidões pregando, tá bom? E agora ele tinha o poder selador, mas primeiro ele está dando a oportunidade das pessoas se arrepender, antes de enviar, né, uma praga ali para que o povo possa se arrepender, que é o que a gente vai estudar aí amanhã, né, que ele faz com que não haja chuva. Bom, aqui também, com esse poder selador, ele vai de lugar em lugar aqui. Agora, só voltando aqui para a questão do poder selador, eu gostei muito da conferência geral agora de abril de 2024, o discurso do presidente Russell M. Nelson, presidente da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. E lá ele fala sobre as chaves do sacerdócio, então eu quero trazer algumas coisas aqui. Algumas perguntas que ele fez no discurso dele, já que a gente está falando do poder selador, das chaves do sacerdócio. Aqui diz o seguinte, o presidente Nelson falou: pense em como seria a vida diferente se as chaves do sacerdócio não tivessem sido restauradas na terra. Aí ele faz essa pergunta, mas ele mesmo vai respondendo, tá bom? Nos dando a ideia. Ele fala assim, ó: sem as chaves do sacerdócio, a igreja poderia servir apenas como uma importante organização humanitária de ensino, mas não mais do que isso. As chaves do sacerdócio. Sem as chaves do sacerdócio, nenhum de nós teria acesso às ordenanças e convênios essenciais que nos unem aos nossos entes queridos na eternidade.
e permite que um dia voltemos a viver com Deus. Então ele dá claramente aqui o que seria, né, sem as chaves do sacerdócio. Eu recomendo esse discurso. E aqui ele vai falar das chaves do sacerdócio que Abraão recebeu e várias coisas aqui. Ele toca 3 tópicos aqui que ele traz com mais ênfase, mas eu gostaria só de citar os 3 tópicos aqui. Primeiro, ele coloca assim: a coligação de Israel é uma evidência de que Deus ama todos os seus filhos, onde quer que eles estejam. Então, a coligação de Israel, a chave da coligação de Israel estava na mão de Moisés e também foi passado, para o profeta. Aqui, o segundo tópico, ele fala: o evangelho de Abraão é uma evidência adicional que Deus ama todos os seus filhos, onde quer que eles estejam. Eles convidam a todas as pessoas a chegar a ele, negros, brancos, escravos, livres, homens, mulheres, todos são iguais perante Deus. O evangelho ele é inclusivo aqui. O que seria, esse evangelho de Abraão? A Abraão foi dada a promessa de vida eterna, a promessa de exaltação. Então aqui ele está falando que o evangelho de Abraão é a promessa que Deus deu de exaltação, que se estende a todos nós por meio do sacerdócio. Sem o sacerdócio não seria possível, tá bom? Então a palavra evangelho, na verdade significa boas novas. Então nós chamamos o evangelho de Jesus, que são as boas novas de Jesus. Então quando aqui fala o evangelho de Abraão, significa as boas novas que Deus deu a Abraão, que era a possibilidade de nós sermos exaltados, tá bom? E o terceiro tópico aqui: o poder selador é uma evidência excepcional do quanto Deus ama todos os seus filhos em todos os lugares e deseja que cada um deles escolha voltar a viver com ele. E mais uma coisa aqui também, que isso é atemporal, mesmo que pessoas viveram em outra época, elas podem ser ligadas por meio do convênio, por meio do templo, por meio desse sacerdócio, tá bom? Então, eu falei só um pouquinho aqui do poder selador que Nefe recebeu. Então, amanhã a gente continua o nosso estudo no capítulo 11. Acho que é o capítulo 11 amanhã. Acho que sim, tá bom? Gratidão a todos. Compartilho essa mensagem com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.